Legal, Marcos, vamos iniciar, já deu aí 10h34, perdão. Só para o pessoal que entrou agora, pessoal, sejam bem-vindos a esse webinar aqui, Gênesis, Ingram e BIM. Eu sou o Pedro, faço parte do time de marketing da Gênesis, estamos aqui com o Diego, que também me auxilia aqui no marketing, e o Marcos Braga, que será nosso apresentador, arquiteto de soluções BIM na Ingram Micro. Vamos ter uma apresentação muito legal aí sobre proteção de dados para o ambiente Microsoft 365. Tenho certeza que vocês vão aproveitar. Ao final da apresentação, teremos um tempo para perguntas ali com o microfone aberto, né? Mas isso não quer dizer que vocês não podem, não devam usar o chat. Fiquem à vontade, mandem perguntas, mandem mensagens no chat que nós vamos tentar falar sobre elas também ao final da apresentação. E fiquem ao final, eu queria pedir para vocês ficarem até o final aí da apresentação, porque no final, depois das perguntas, vamos ter um sorteio de 2 vouchers iFood. Então, se vocês ficarem até aí, quem sabe vocês saem aí hoje já com voucher para aproveitar o final de semana, pedir uma comidinha especial, uma cervejinha, quem sabe. Então, fiquem aí. Marcos, pode iniciar, fazer suas introduções, fique à vontade aí. Valeu, Pedro. Muito obrigado, tá? Bom dia a todos. Que bom que estão todos aqui. Vamos falar um pouquinho de proteção, né, para o Office 365. O que que a Vim entrega hoje? A Vim, ela trouxe aí uma novidade no começo do ano, né, com a aquisição da Cirrus Backup no fim do ano passado. E um produto nomeado, né, oficial, Vim Data Cloud também, então a gente já vai dar uma pincelada no produto e vamos falar aqui, vai ser, gente, bem tranquilo, tá? Falar um pouquinho da Vim, do Office 365, trazer um pouco de números para vocês, para entender o mercado, né, o que está acontecendo, por que que a gente deve se preocupar de fazer backup, e vou dar uma pincelada ali nos produtos para vocês entenderem como que a Vim pode ajudar a proteger o Office 365, tá bom? Vamos começar um pouquinho. Se alguém tiver dúvidas, tá? O chat está aberto, fiquem à vontade para perguntar, deixar as perguntas ali. Se eu não conseguir ver na hora, no finalzinho a gente vai abrir um espaço aí para todo mundo perguntar, o microfone aberto também, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Então, por que Vim? Né? Primeiro, vamos falar um pouquinho de Vim, da empresa que pode nos ajudar a alcançar esse objetivo. Bom, resumidamente, tá? Ela é a número um em participação de mercado, isso é uma pesquisa do IDC, ela é número um de replicação e proteção de dados, ela é a número um no quadrante de líderes do Gartner também, ela está presente em mais de 80% dos clientes da Fortune 500 e ela tem um nível de satisfação de 75 pontos, que é um nível muito bom, tá? Tinha uma pesquisa mais antiga da Vim, que a cada 10 clientes, 9 estavam satisfeitos com o produto. Então, assim, não é um número simples, né, de alcançar e essa taxa de satisfação é porque o produto ele realmente funciona bem. Outro motivo, né, por que Vim? Marcos, só um Braga, minuto só. desculpa atrapalhar. Ah, não sei se o Pedro vai falar a mesma coisa, mas a Já gente ia não está falar. vendo sua tela. Não sei se você está Isso, não está compartilhando alguma compartilhado. coisa. Tô compartilhando, gente. Desculpem. Deixa eu só voltar, então. Volto no começo de tudo. Tinha dado certo no teste e agora, agora saiu aí. Mas vamos lá. Vamos Agora ver. sim. Gente, Agora, Agora olha, veio. e eu não tinha descompartilhado, hein? olha Nossa. só. Deixa eu só ver aqui. Tá todo mundo vendo ainda? Agora A sim. tela? Se puderem dar um sinalzinho no chat, pessoal, Dá um vocês joinha, dá um conseguem me ver? ok, falem, opa, valeu, Estamos Pedro. vendo. Obrigado. Legal. Poxa, vamos introduzir de novo. Voltando à tela inicial, né, protegendo o Microsoft 365. Por que Vim? Tá aí o resumo. Todos vêm? Ok? Vamos lá então. Bom, resumidamente, vamos começar de novo. Valeu, Gabriel, valeu, Pedro, Leandro, vamos lá. Por que Vim? Número um em participação de mercado, uma pesquisa feita pelo IDC, ela é número um no mercado de replicação e proteção de dados, número um de capacidade de execução e líder, né, de acordo com o quadrante mágico do Gartner. Depois eu vou mostrar para vocês aí a última pesquisa, né, no meio do ano passado do Gartner. Ela está presente em mais de 80% dos clientes da Fortune 500 e tem um nível de satisfação de 75 pontos, né, numa pesquisa NPS, aquele Net Promoter Score que muitas empresas estão usando hoje para entender um pouquinho o nível de satisfação das empresas. E ela está com um número bem aceitável acima de vários outros players de mercado aí. Então,
vamos começar assim, nós protegemos tudo, eu falo tudo, mas é quase tudo, né? Protege as principais marcas, sistemas operacionais de mercado, virtualizadores mais usados. Tem uma novidade, foi anunciado anteontem, gente, foi anunciado essa semana, que a Vim agora vai atender Proxmox, tá? Então, eu ainda não tive tempo de pesquisar a respeito, de fazer algum teste, algum lab, mas para quem já tem interesse, já podem pesquisar, tá? Ao final aqui da apresentação, coloco o link para vocês do anúncio, então o produto vai estar integrado hoje com Proxmox também. Então, tem mais um fabricante aí para colocar nesse quadrante, nesse quadradão aí de produtos, sistemas operacionais e fabricantes que a Vim atende. A Vim hoje ela tem mais de 450 mil clientes no mundo todo. É muita gente. Sem deixar de fora aí grandes players de mercado, tipo Deloitte, Siemens, Shell, Volkswagen, Airbus. Então, assim, tem vários clientes muito conhecidos no mercado e muitos outros clientes aí de todos os tamanhos. E por último aqui, fechando porque Vim, né, ela está há sete anos consecutivos no quadrante de líder do Gartner. E, gente, eu sempre falo assim, é muito fácil, né, a gente chegar no topo, é muito fácil a gente alcançar o topo. Muito trabalho, muita luta ali, dedicação, a gente alcança. Agora, se manter no topo, né, se manter num quadrante mágico do Gartner é muito difícil, tá? Alcançar o topo, todos alcançam. Se manter é um trabalho dobrado. E a BIM vem se mantendo há muito tempo e ela não se mantém à toa, tá? Ela trabalha muito, ela está sempre atualizada de mercado, está sempre buscando aperfeiçoar a sua solução, sempre buscando deixar o seu backup mais performático e não é à toa que ela está aí, tá bom? E agora, vamos falar um pouquinho, né? Por que a gente precisa proteger o Microsoft 365? Né? Todo mundo sabe que está na nuvem, né? A Microsoft é responsável, né, por ele. Então, por que eu preciso proteger? Então, vamos começar a falar de algumas situações, né, que pode levar a gente a entender um pouco isso. Primeiro, hoje, né, a maioria dos ataques que são feitos, isso aí no mundo todo, tá, a nível global, 80% eles são direcionados para o Office. Gente, o que a gente recebe de spam, vírus, poxa, phishing, né, vem tudo por e-mail, é muita coisa. 17% desses ataques eles são originados por e-mail e 25% tem phishing com links maliciosos. E 1/3 dos dados, em média, não podem ser recuperados após um ataque. Isso aqui é o pior. Então, eu deixei aí à direita uma pesquisa, tá, que foi feita. Tem um link aí também, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Tem um link para vocês visitarem essa pesquisa. Ela é bem abrangente, mas eu trouxe aí um dado muito interessante. Tipo, 80% hoje é direcionado para o Office. Depois tem 5% para browser, 4% para Android, 3% para Java, Adobe, né, 3% e 2% via PDF. Então, a gente tem outros ataques? Tem, mas o Office ele detém assim de longe, disparado, a maior parte, né, de foco dos ataques que acontecem hoje no mercado. Quando alguém pensa assim, poxa, eu quero criar um vírus novo, eu quero disseminar um vírus, eu quero fazer um ataque, o Office é um caminho que todo mundo prefere, porque a maioria das pessoas usam o Office para alguma coisa, tá? É uma ferramenta muito usada, portanto, uma ferramenta muito visada, muito atacada. Outro número interessante, tá? É, além de ser atacados, tem que olhar assim: 80% das vulnerabilidades descobertas, né, atualmente, eles envolvem o Office, ou envolve a Microsoft, né? Ela é muito atacada, ela é muito visada porque ela é a mais usada. 53% das empresas, né, que tem hoje no mercado, elas sofreram alguma perda ou corrupção de dados nos últimos 12 meses. E, gente, esse número não para, esse número ele continua constante, tá? Há algum tempo. Depois da pandemia, isso piorou, é quase que exponencial. E pasmem, menos de 25% das empresas que sofreram ataques, né, foram comprometidas, elas tiveram capacidade de recuperar 100% dos seus dados. Né? Um número muito pequeno.
Então, esse número, ele chama muito a atenção da gente. Primeiro, Microsoft é a ferramenta mais usada por atacante, e o último, né, o dado muito importante, menos de 25% dessas empresas que foram atacadas foram capazes de se recuperar plenamente desse ataque, conseguiram recuperar todos os dados. A gente pensa, mas a Microsoft, né, o meu dado está na nuvem, como é que eu estou perdendo dado, né? Vamos entender aqui uma coisinha sobre a Microsoft. Não sei se vocês já ouviram falar sobre um modelo de responsabilidade compartilhada da Microsoft, tá? Ela tem. E o que esse modelo traz? Ele fala assim: olha, eu mantenho para você alguma coisa funcionando, mas você é responsável também por uma parte nisso, junto comigo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre a infraestrutura, a Microsoft ela é responsável por manter a infraestrutura funcionando, tá? Então, ela vai manter o Office funcionando, vai manter e-mail, vai manter tudo ali, o OneDrive, o SharePoint, tudo funcionando. Só que, em contrapartida, todos os dados que eu coloco lá dentro, os documentos, os e-mails que eu troco com anexo, são minha responsabilidade. Então, a Microsoft tem backup, tem disponibilidade, tem tudo. Ela pode migrar dados? Sim, só que eu não sei como que ela migra, eu não sei como que ela mantém. Então, ela fala assim, olha, eu vou te dar a infraestrutura e você cuida dos dados que você coloca aqui dentro, tá? Quando a gente fala em tecnologia de suporte, replicação dos dados, redundância geográfica de data center para data center, a Microsoft ela garante que faz essa redundância, principalmente das aplicações dela. Tá? Por isso que o Office está disponível aí quase 99 ou mais de 99% ao ano. Mas os dados que estão lá dentro, se eu preciso de fazer um backup, se eu preciso ter um backup de a cada 5 minutos de algum dado que eu acho muito importante, isso é uma responsabilidade que a Microsoft entende que é sua, como cliente, como usuário do Office, tá? A lixeira do Office, ela tem um período de retenção que a Microsoft impõe. E conforme a gente usa a lixeira ou usa os componentes, é a Microsoft quem controla esse limite. Se o cliente ele precisa ter algum tipo de retenção por mais tempo, ou uma retenção que eu precise segurar por mais tempo a lixeira, é o cliente quem tem que produzir, é o cliente quem tem que prover essa retenção, tá? Outra coisa, quando fala em nível de segurança, olha, os data centers da Microsoft não vão ser invadidos, né? Tem todo um sisteminha de segurança física, lógica, segurança em nível de aplicação. Então, invadir a Microsoft, invadir o data center da Microsoft é muito difícil. Agora, se eu sofro um ataque de ransomware, se eu sofro um ataque de vírus, se um usuário, né, malicioso entra na minha empresa e acessa uma conta e sai apagando tudo, a Microsoft ela entende que não é responsável por esse nível de segurança, tá? E por último, né, regulamentação. A Microsoft atende regulamentações de mercado, te entregam ali tudo funcionando. Agora, para eu atender regulamentações como proprietário dos dados, LGPD, por exemplo, eu sou o responsável. A Microsoft não. Então, esse modelo de responsabilidade compartilhada, que inclusive está no site da Microsoft, ela explica que a infraestrutura, manter tudo funcionando, é o meu papel. Agora, tudo que eu crio lá dentro, que eu compartilho, que eu entrego, que eu produzo, é responsabilidade do cliente. Então, a partir desse momento, eu começo a entender, opa, o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Falando um pouquinho da lixeira e da política de retenção da Microsoft, como que funciona? Deixa eu pegar um pincel aqui, vamos. Para a caixa de entrada, né, de e-mails, de pastas, no Office 365, ela mantém ali por 2 anos, depois arquiva isso e beleza, é a política dela. É o que ela entrega para a gente. Itens apagados na lixeira, tá? A 90 dias, ali, um mês, ele é excluído permanentemente. Tem uma linha de corte aqui que vocês vão entender o que significa.
mas prestem atenção nessa lixeira, tá? Um mês aqui é apagado tudo. Dados arquivados automaticamente também, os sites excluídos, né, do SharePoint, os arquivos excluídos do OneDrive, eles têm 2 estágios, ficam 30 dias na lixeira, depois vão para um segundo estágio, ficam ali mais ou menos 90 dias e acabou. É apagado permanentemente. Quando um funcionário sai da empresa, os dados desse funcionário ficam ali guardados por mais 30 dias também, né? Daí, qual que é o dado interessante? Tem uma pesquisa, e essa pesquisa da própria Microsoft, ela fala assim, que quando ocorre um comprometimento de um dado, até a descoberta, né, que um dado foi comprometido, ou um volume de dados foi comprometido, ela leva em torno de 140 dias. Mas a política de retenção, ela protege aí mais ou menos a informação entre 30 e 90 dias. Então, o que acontece, né? O que essa linha de corte azul aqui significa? Significa que quando uma empresa descobre que, olha, tinha um dado, tinha um e-mail com um contrato lá muito importante para mim, de uma pessoa, de um funcionário que saiu. Quando essa pessoa descobre, quando a empresa descobre que tinha esse contrato lá dentro desse e-mail, o dado já foi perdido. E detalhe, gente, uma vez que ele foi apagado permanentemente da Microsoft, nem a Microsoft recupera mais. Acabou. Então, se eu precisar proteger, se eu precisar de um período de retenção diferente disso, eu preciso de uma ferramenta de backup, porque é essa ferramenta quem vai permitir com que eu crie a minha política de retenção e não fique, né, à mercê ou sujeito à retenção da Microsoft, porque eles não vão mexer nessa política deles, tá? Então, números aqui, só para a gente entender um pouquinho, tá? Falei do modelo de responsabilidade compartilhada, falei um pouquinho da política de retenção, dos ataques que visam muito o Office, tá? E agora vamos falar do que interessa. Como a Vim pode ajudar a proteger o Office? Primeiro, não esqueçam de um detalhe muito importante. A Vim ela é número 1 em backup e recuperação do Microsoft 365, tá? Ela entrega um produto muito maduro, muito bacana. Além das políticas de retenção que eu posso criar, eu posso escolher para onde eu posso enviar meu backup, eu posso fazer o backup do Office ou do SharePoint local, posso fazer numa nuvem da AWS, posso fazer numa nuvem do Wasabi, então eu escolho para onde eu quero enviar esse backup, eu tenho essa flexibilidade desse produto, tá? Então vamos lá. Número 1 em backup, ele é líder do backup do Microsoft 365, hoje, tá? O Vim Backup para a Microsoft 365, ele protege mais de 20 milhões de usuários, tá? Isso aí no mundo todo, é muita gente protegida, tá? E muito cliente satisfeito. Então, se eu precisar proteger o Exchange, SharePoint, OneDrive e Teams, eu consigo fazer isso com um Vim. E agora o Vim está entregando também backup como serviço, tá? Então, vamos dar um overview sobre isso. Então, falando do produto, Vim Backup para Office 365, eu preciso deixar claro para vocês uma coisa bem importante, tá? Como que funciona o Vim Backup para Office 365? Quem compra, tá, é responsável por instalar o produto, né? Tem que dar ali uma máquina, uma VM para instalar esse produto, ou uma VM na nuvem. Ela escolhe onde que ele quer ter essa VM, né, essa máquina. Então, eu vou instalar o produto, o cliente é responsável por instalar, o cliente é responsável por manter esse produto funcionando, atualizado. Então, assim, enquanto eu adquiro o Vim Backup para Office 365, eu tenho que manter ele funcionando dentro da minha estrutura, mas é ele quem vai me dar a flexibilidade de fazer esses backups, tá? Então, ele é um software de backup autogerenciado, implantado na infraestrutura do cliente e que eu conecto a qualquer storage, né? Eu posso fazer backup local ou na nuvem. E a Vim trouxe uma novidade que é o Vim Data Cloud para a Microsoft 365, que nada mais é que o Vim Backup, que é o software do Vim Backup, só que já na nuvem. Ele é um serviço da Vim, gerenciado pela Vim, implantado pela Vim, mantido pela Vim. Então, toda atualização, todo patch set, todo patch de segurança que apareça, a Vim é responsável por manter esse produto, tá bom? Então, não esqueçam, hoje nós temos o Vim Backup para Microsoft 365, que é um software que eu compro, e eu tenho o Vim Data Cloud para Office 365, que é um software que eu alugo.
gerenciado pela Vim e que a Vim me entrega já com storage ilimitado também. Não esqueçam desse detalhe, tá? Isso é muito importante. Então, se eu quero um backup flexível, né? Quero fazer um backup em qualquer local que eu quero escolher para onde eu vou fazer, né? Na Amazon, num Blob, num IBM Cloud, num Google Cloud, eu adquiro o Vim Backup para Office 365. Agora, se eu quero só fazer backup, mais nada, e fazer recuperação no momento e na hora que eu precisar, eu simplesmente adoto o Vim Data Cloud. Então, a Vim hoje te entrega essas duas opções. Se eu quero flexibilidade, eu compro o software. Se eu quero facilidade, simplicidade, eu alugo um produto que é um backup na nuvem, já bem tranquilo. E só para vocês terem uma ideia, né? Eu trouxe aqui duas telas, mas, gente, são duas telas entre várias outras. Mas para vocês entenderem, depois do Office instalado, né, do software instalado, eu tenho essa tela aqui, onde eu mando fazer backup, eu coloco, cadastro o meu tenant ali, entendeu? Configuro como que eu quero fazer backup, configuro o meu storage, aí configuro minhas políticas de retenções, tá? Enquanto que o Vim Data Cloud, ele está na nuvem, eu acesso via um navegador web, qualquer não, né? Os navegadores web de mercado, tá? Porque tem muitos navegadores aí, mas se eu tenho Chrome, se eu tenho Edge, se eu tenho o Explorer ainda, né? Então, assim, se eu tenho esses navegadores de mercado, ou Firefox, eu posso usar eles para acessar o Vim Data Cloud para Microsoft 365, criar meu job de backup também, e com o backup feito aqui na telinha, aqui eu tenho meus backups que já foram feitos, né, do Outlook, do OneDrive, SharePoint e Teams, e eu posso fazer o restore ali da maneira que eu precisar, tá bom? Não esquecendo um detalhe, todos os backups eu tenho opção de aplicar imutabilidade em todos eles. Então, mesmo que eu tiver um ataque de ransomware, uma vez feito o backup, se ele tem a opção de imutabilidade, o ransomware não vai conseguir apagar esse backup. Um atacante que invadir tua rede e tiver acesso ao backup, ele também não vai conseguir apagar o backup, tá bom? Tem um número importante, e isso não é exatamente do Office 365, tá? É de outros produtos, mas é um número que ele não está nessas apresentações, mas que eu acho bem relevante. Hoje, mais de 80% dos ataques que acontecem, eles visam acessar os arquivos de backup e prejudicar esses arquivos de backup também, tá bom? Então, só para vocês entenderem, espero que tenha ficado bem claro, tá? Que a Vim ela tem hoje duas soluções muito maduras e eficientes para fazer backup do Office 365. Agora, né? Se alguém me perguntar, Braga, tem demonstração, tem teste do produto? Sim, né? O Vim Data Cloud ele tem uma demonstração que é possível acessar. Vou deixar o link aqui para vocês, vou compartilhar junto com a apresentação, onde vocês vão poder acessar o site da Vim e pedir um request de uma demo. Então, ela vai fazer uma demonstração do produto para vocês entenderem como funciona, vão ver como é muito simples cadastrar o tenant e, a partir do momento que cadastra, criar um job e começar a fazer o backup. Tão simples quanto. Eu posso também baixar o software, né, o Vim Backup para o Microsoft 365 e fazer um teste dele, né, por 30 dias eu posso testar esse produto. Eu quero instalar aqui numa VM, eu quero configurar um meu tenant, eu quero ter controle de todo o processo para eu fazer meus backups, né? Às vezes o cliente não quer confiar numa nuvem, então ele quer fazer o backup dentro de casa. Eu posso baixar também o Vim Backup para Office 365 e fazer os meus testes sozinho, tá bom? Braga, tem versão gratuita? Só para o Vim Backup para o Microsoft 365, somente para o software, tá, gente? Eu tenho uma versão que é a Community Edition, tá? Ela é uma versão que vai te dar todas as funcionalidades do backup, tá bom? Para o Office 365, porém, eu tenho alguns limitadores. Eu só posso fazer backup de até 10 usuários ou de 1 tera de dados do SharePoint, tá bom? Agora, os recursos que eu tenho para fazer backup são
irrestritos. Eu consigo ter acesso a todos os recursos do produto para fazer backup, para enviar backup local ou em outra nuvem. Eu também tenho esse acesso, tá bom? Mais uma pergunta. É possível ver o produto funcionando? Poxa, eu queria ver a cara do produto antes de instalar. Além de solicitar uma demonstração, tem também os sites, né, da própria Vim, o YouTube, ele tem caminhos, né, tem vídeos que demonstram o produto. Então, vou compartilhar com vocês também, tanto do software quanto do Vim Data Cloud, tá? Tem um walkthrough também no site do Vim Data Cloud, onde a gente consegue ver o produto ali, como que ele funciona, fazer um testezinho, tá bom? Olha, estou vendo uma pergunta do Pedro aqui, ó. Tem um tenant com 2 domínios diferentes. É possível configurar os 2 domínios? Sim, Pedro, tá respondido. Consegue configurar os 2 domínios, sim, tá bom? O Marcos, temos já Opa, aproveitando uma outra pergunta do Rodrigo, em pode que ele mandar. pergunta qual é a forma de licenciamento do Vim Data Cloud para quem já possui o VBR como subscription. Ah, só para vocês entenderem, tá? Quem tem VBR, ele é um produto de backup on-premise e o Vim Data Cloud, ele é um produto que está na nuvem. Mas tanto o Vim Data Cloud quanto o Vim Backup para Office 365 são produtos distintos, tá? Eles não têm integração com o VBR e eles são licenciados por usuário, os dois, tá? Uma coisa que eu falo para vocês, uma das maiores diferenças que é legal vocês terem em mente, que o Vim Backup, né, o software, eu preciso fornecer o storage, né, o repositório para fazer o backup, enquanto que o Data Cloud, esse storage, esse repositório para backup já está incluído na licença, tá bom? Gente, é isso. Se alguém tiver assim, poxa, Braga, eu tenho. A Vim tem lá algum FAQzinho? Alguém já fez alguma pergunta? Tem também, tá? A Vim já tem um FAQzinho, tanto para o software quanto para o Vim Data Cloud, que ela disponibilizou. Só que eu não sei se vão ter todas as dúvidas, tá bom? Então, eu abro aqui para vocês tirarem dúvidas. Então, fiquem à vontade. O microfone pode estar aberto aí para vocês poderem fazer perguntas também. Enquanto isso, deixa eu ler no chat aqui se tem mais alguma. Tá aqui, ó, uma pergunta bem interessante do Pedro aí, tá? Se alguém tiver essa dúvida, o backup é para qualquer licença Microsoft ou o usuário precisa ter licença E1, E3 ou E5? É para as licenças pagas, né, do Microsoft que você tenha, tá bom? Ela não tem distinção se é 1, E3 ou E5, tá bom? Vai proteger todos os usuários das licenças. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Vamos lá. Pessoal, o microfone de vocês aí está habilitado. Se vocês quiserem abrir, fazer perguntas aí, conversar com o Marcos, fiquem à vontade. Isso, gente. Tá respondido, Rodrigo. Valeu pela pergunta, tá? Gente, se Oi, alguém tiver muita dúvida, opa, à aqui vontade. é o Rodrigo da Cabesp, tudo bem? Bom, Rodrigo. Tudo ótimo. No caso do licenciamento do Data Cloud, que eu fiz a pergunta anterior, tem o licenciamento é por pack de licenças, que nem acontece no subscription do VBR? Eu tenho que ter no mínimo 5 licenças, 10 licenças, eu posso comprar uma. Como é subscription, né, eu falo por conta Uhum, do Office 365. Por exemplo, entrou 10 funcionários, eu vou lá, adiciono 10 licenças no Vim. Aconteceu uma situação, saiu 5. Eu vou ter que ficar preso um ano com essas licenças, eu posso ir lá no portal e retirar essa licença e manejar essa licença conforme a necessidade, né? uhum. Ou não, eu tenho que Entendi, comprar e deixar um pool lá mesmo que eu não esteja utilizando para só na renovação fazer, porque isso tem essas coisas, né? É sempre na renovação, né? E com um cenário de entendi. nuvem você tem essa flexibilidade de cortar e tirar e pagar o prorata se for o caso. Entendi, Rodrigo. Rodrigo, o que eu posso falar para você? O mínimo é 10, mas não é por pack, tá? No mínimo licenciado são 10 licenças e a partir dali é de um em um quantos funcionários você tiver. E conforme vão chegando mais funcionários na empresa, você pode adquirir mais licenças, tá? Não tem que esperar O- a renovação, não, né? não tem que esperar. Agora, o que que ocorre? Saíram funcionários, poxa, sei lá, a empresa fez um corte de um escritório, ficou 25 licenças sobrando. Aí vai ter que esperar o fim do contrato, tá bom? Certo. Gente, mais alguém? Ficou tão bem explicado assim? Ficou tranquilo?
A explicação foi boa, a apresentação foi ótima. Pessoal, mas fiquem à vontade aí, se quiserem fazer outra pergunta. Certo, uma outra pergunta também, Manda aí. aproveitando, já que ninguém está perguntando. No Data Cloud, então, é ilimitado, né? Então, eu falo porque, assim, a gente tem uma política aqui, né, de liberar o OneDrive aos poucos para os usuários, né? Porque Uhum, a ideia, no nosso caso, é manter os dados no nosso file share, né? Só que uhum, como o OneDrive tem 1 tera, imagina, 100, 200 funcionários, 1 tera cada um. Como é que eu armazeno isso dentro de casa, né? Então, no exato. caso do Data Cloud, se eu tiver 100 funcionários, eu teria licenciamento ilimitado para todos eles. Exatamente, o storage é ilimitado hoje, tá? E a título de informação, o storage do Vim Data Cloud, ele fica na própria Azure. Isso aí ajuda muito no momento que precisa fazer um restore. O restore é muito rápido, tá bom? Tá, deixa para completar então. Claro. Tem algum documento desse Data Cloud, depende, não agora, para depois vocês passarem, se a própria Microsoft, no caso a Vim, né, tem aquele Uhum, esquema de Availability Zone ou replicação do dado para outro data center deles? Por que que eu pergunto? A gente aqui, por ser uma empresa de saúde, a gente tenta utilizar sempre o data center brasileiro. Não sei uhum. se é o caso da Vim utilizar a versão sul-americana do data center. E outra, dá um pau aqui no data center de São Paulo, né? Em nuvem, o que que faz? Porque quando você cria o seu, você pode falar, eu tenho um tier aqui, eu faço uma cópia para o Google Cloud, uma cópia para a Amazon, eu crio uma Availability Zone e eu jogo, né? Lá, e eu pago, claro, eu pago todas essas transferências. No caso que eu estou pagando um serviço, qual é a segurança que a Vim me dá que o data center não vai cair e eu perder meu dado? Entendi, entendi. Poxa, excelente pergunta, Rodrigo. Essa pergunta, tá? Inclusive, ela tá no FAQ que eu vou compartilhar com vocês, mas sim, como que eu vou falar? O Vim ele usa a própria estrutura da Azure, tá? Que tem a replicação entre três, são 3 replicações pelo menos, né? E você pode escolher a região onde vai ficar o teu backup, tá bom? Tranquilo, muito obrigado. Valeu. Tem mais uma Legal. pergunta aqui no Hum. chat do Gabriel. Opa, desculpa. Não, não, eu ia falar mesmo sobre isso, sobre a pergunta. Pode Boa. seguir. Deixa eu ler ela aqui. O Gabriel fala aí, gente, ó, hoje, com o uso do Teams para colaboração entre times, conseguimos fazer backup de uma equipe inteira, chats, reunião que foram gravadas dentro dessa equipe. Há um custo a mais para isso? Não, Gabriel, isso está no produto, tá? O que o produto não faz é igual tanto o software quanto o produto da cloud, tá? Ele não faz backup dos chats privados, tá bom? Isso aí, gente, só para vocês entenderem, é por uma regulamentação de mercado, tá? Para não invadir a privacidade de ninguém, ela não faz esse backup, tá bom? Mas dos grupos, dos chats, das reuniões, sim, backup está incluído e não tem nenhum custo a mais sobre isso, tá? Espero ter respondido, Gabriel. Legal. Legal. Pessoal, fiquem à vontade aí para fazer mais alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou fazer o sorteio aqui dos 2 nomes que vão levar os vouchers Opa. iFood para casa. Mas fiquem à vontade, tá? Não, não quer dizer que não podem mais perguntar. Mas, Pedro, isso, afinal, foi isso que manteve todo mundo aqui até agora. Acho que foi a apresentação foi ótima, a solução é maravilhosa. Pessoal, temos os 2 nomes aqui. O primeiro vencedor é o Norton Santana e o segundo é o Gabriel Siqueira, que fez a pergunta aí agora. Opa, aí. Pessoal, parabéns aí para ganhar os 2 vouchers. Nós vamos mandar os vouchers por e-mail para vocês, né, entre hoje até o final do dia ou amanhã, para conseguirem aproveitar o final de semana aí, né? Pedir uma comidinha, aproveitar. Mas é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos aproveitar o conhecimento do Braga. Temos, inclusive, uma pergunta, Do Pedro. Braga, do Pedro. Estou vendo agora. Se eu precisar do backup do Data Cloud, eu tenho um custo para download dele? Não, Pedro. Inclusive, tá? Quem tem o backup, Vim Backup para Microsoft 365 e está fazendo o backup na Azure, a Vim ela faz a migração desse backup para dentro do Data Cloud, tá bom? Só para vocês entenderem. E quando é a pergunta do Pedro, quando Braga, quando eu sair do produto, eu não quero mais o Vim Data Cloud, né? Como faz para fazer o download? Eu consigo fazer esse download? Sim, consegue fazer o download desse produto. Aí você escolhe para onde você quer fazer o download, tá? Do backup e você consegue ter acesso a isso, tá bom? Perfeito?
Espero ter respondido, Pedro. Valeu. Gente, da minha parte é isso, tá? Deixa eu só pegar aqui o documento Ô, antes da Braga, gente... pode falar. acho que tem mais uma aqui que o Opa, Gabriel escreveu, né? Perguntando se nesse caso, se eu uso uma cloud Microsoft AWS ou AWS, eu terei o custo desse dado. pera aí, eu acho que eu não entendi. Acho que seguindo, me corrija se eu estiver errado, Gabriel, seguindo a pergunta do Pedro, né? Aham. Se ele usa uma cloud Microsoft ou AWS, ele terá o custo desse dado. Não, mas aí tá falando de qual backup? Do Data Cloud ou do software? Porque o software, você precisa ter o custo para ter o storage, tá? Você vai pagar em comparação com o Data Cloud. Ah, tá. Bom, vamos lá. O Data Cloud ele faz backup na Azure, tá? Ele entrega o repositório, então você não tem custo para isso. Só que você não tem opção de fazer o backup fora desse repositório que é entregue no Data Cloud, tá bom? Espero que tenha respondido. Legal. E temos mais uma do Clésio aqui também, perguntando se é possível ter previsão de custo com a solução Data Cloud. Sim, a previsão de custo, sim. Como a licença é por usuário, tá, Clésio? Você conversa aí com a Jéssica depois, tá? Ela está até aqui no nosso chat. Você pode conversar com a Jéssica que a gente consegue ter uma. Ou, né, claro, com a Gênesis, tinha até esquecido. Conversem com a Gênesis, tá? Que ela avalia aí quantos usuários vocês querem licenciar e vocês conseguem ter uma previsão de custo, sim, tá bom? Sem problema algum. Beleza, Legal. gente? O que vocês acham? Deixa eu só, antes de fechar aqui, deixa eu só pegar um anúncio que eu comentei do Proxmox, né? E deixar no chat aqui para vocês. Chat. A Vim anunciou anteontem, tá? Isso aí é bem bacana para quem quiser tirar dúvida aí depois, tá? Fiquem à vontade. Gente, da minha parte é isso. Agradeço muito aí a interação de vocês, perguntas super válidas, tá? Não esqueçam que a apresentação depois aí o Pedro vai encaminhar para vocês, tá bom? Vocês vão ter acesso aos links, tudo que eu comentei na apresentação. E ainda estou aqui aberto, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, Pedro, fica à vontade. É isso mesmo, pessoal. Marcos, obrigado pela apresentação. Nós vamos enviar a gravação, né, para vocês acessarem, assistirem quantas vezes quiserem, compartilhar com seus colegas aí de trabalho. Podem ficar à vontade. Até hoje já estará no e-mail de vocês, né, o link para a gravação. E ali vão ter os QR Codes, né, Marcos, pro FAQ, né, para mais Sim. informações. Uhum. Estaremos disponíveis aí, tanto a Gênesis, né, quanto a Ingra, com o Marco, com o Marcos, com a Jéssica, para solucionarmos aí suas dúvidas, né, e trabalharmos juntos aí. Beleza, pessoal? Queria agradecer aí pela participação de vocês. Foi muito legal ter vocês conosco aí durante a apresentação. As perguntas foram ótimas. É muito legal ver o pessoal interagindo, né? Realmente esclarecendo dúvidas aí. É sempre muito importante para a gente. E um abraço para vocês e um abraço especial aí para o Norton e para o Gabriel, que vão receber os 2 vouchers aí. Até amanhã no máximo. Parabéns, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Valeu, gente. Obrigado por tudo, viu? Até mais. Tudo de Obrigada, bom. pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, G. Tchau, tchau.